Não, você não leu o título errado, é justamente esse mesmo. O dia em que o biscoito mudou a minha vida. Bom, mas antes de eu entrar no assunto do vídeo em si, eu quero explicar para algumas pessoas que estão chegando agora no canal. Talvez a gente teve cerca de 10 mil inscritos do mês passado para cá. Talvez essas pessoas não entendam ainda, então eu vou explicar para elas. Bom, eu tenho um quadro aqui no canal que eu chamo ele de Conversa Entre Amigos, tá? E é este vídeo que eu tô fazendo para você hoje, que é um vídeo que eu faço sem edição, é um vídeo que eu não faço corte, que eu não coloco música de fundo, é puramente eu e apenas eu, enfim. É uma conversa, um diálogo, como se a gente estivesse num café e a gente pudesse estar conversando, entendeu? E essa história que eu vou te contar hoje, acredite ou não, pode ser que possa te ajudar de alguma forma. Eu quero compartilhar ela com você, você que me segue aqui no YouTube. De antemão, eu quero te agradecer por você estar vendo esse vídeo e eu já vou logo avisando que ele vai ficar um pouco longo. Então, se você tiver alguma coisa para fazer, eu te indico o que você vai fazer e depois você retorna esse vídeo e retome daqui de novo para você ver ele todo, tá? Porque ele vai ficar um pouquinho longo. Mas vamos lá. Bom, para mim começar essa história, eu tenho que começar no ano de 2005, que foi o ano que eu fiz o tiro de guerra. Era um ano muito complexo, muito difícil, porque quando você faz o tiro de guerra, na cidade que eu morava, né, era difícil encontrar serviço, sabe? E aí eu fiz aquele ano de tiro de guerra e no final do ano eu fiquei sabendo de uma oportunidade de trabalho, que era trabalhar com uma empresa aqui de Ribeirão. Atualmente estou morando em Ribeirão, né? Aqui em Ribeirão. Para trabalhar com uma empresa aqui como promotor de vendas. Para te explicar melhor o que é um promotor de vendas nada mais é do que um repositor, né? Você já foi no mercado, já viu aquelas meninas colocando repô na área, assim? É basicamente aquilo, mas é para um produto específico, então é promotor de vendas para um produto específico. Então eu peguei aquele trabalho e eu comecei a trabalhar. Fiquei sabendo aquela oportunidade, fiz os testes, passei e comecei a trabalhar. O grande problema é que eu trabalhava de moto. E assim, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de qualquer situação que o clima tivesse, né, eu tinha que enfrentar, eu tinha que ir para o trabalho, não tinha outro jeito. Muitas vezes eu via aquelas nuvens de chuva gigantes se formando e eu tinha que ir rumo elas, não tinha outro escape. E aí, os dias foram passando, os meses também, e eu trabalhando para aquela empresa. Um belo dia, eu voltando de uma cidade próxima da minha, que eu morava antes de vir para Ribeirão, é uma cidade que chama Ipuã. Eu estava retornando de moto, né? E algo que eu não comentei, eu rodava muito, eu rodava toda a minha região inteira de moto. Fazia 5 cidades, né, numa semana de moto. Então eu ia em vários mercados repor aqueles produtos. E eu voltando dessa cidade de Ipuã, e eu peguei uma tempestade naquele dia, o céu escuro, chuva caindo, e aí passou um caminhão por mim e jogou barro na minha viseira do capacete. E eu entrei em desespero, sabe? Eu tentava limpar assim, e aquela chuva caindo, e aquilo lá foi piorando, aí a visão foi diminuindo cada vez mais. E eu fui entrando em desespero total. E eu tinha uma motinha 125, né? Então ela não tem muita força. A pista que eu tava era uma pista simples e ela não tinha acostamento. Hoje ela tem, mas antes ela não tinha. O acostamento era terra. E para você descer da pista para a terra tinha um ressalto desse tamanho aqui. Então você imagina, se eu fosse para o acostamento, a zebra que ia dar. Eu estava aí por volta de 70, 80 km por hora. Então eu naquele desespero limpando aquele barro da viseira, foi quando eu joguei a moto pro lado, porque eu percebi que eu estava chegando quase batendo naquele caminhão que tinha me ultrapassado. Eu não tinha percebido porque eu estava ocupado limpando a viseira e eu não prestei atenção. Quando eu percebi, eu estava quase batendo naquele caminhão. Foi quando eu joguei pro lado esquerdo. E aí, meu amigo, aí aconteceu algo surreal. Tava vindo outro caminhão do lado de lá. E aí foi um desespero, porque aí não dava tempo de fazer mais nada. Eu simplesmente vi aquele caminhão vindo, as luzes, o cara começou a piscar a luz, acender, buzinar. Ele deve ter me xingado muito e com razão. E aí eu fiz algo que até hoje
eu chamo aquilo de cena de filme, porque eu não tinha outra coisa que fazer. Minha moto, ela não puxava muito, ela não acelerava muito, então ela era muito fraca, né? Então simplesmente encostei o mais próximo que eu pude do caminhão que eu estava tentando ultrapassar, e o outro caminhão veio e eu passei no meio daqueles dois caminhões. Depois que isso aconteceu, eu esperei o caminhão me ultrapassar de novo, e depois que ele ultrapassou eu fiquei olhando para lá, para cá, e eu percebi que não estava vindo mais veículo algum. Os meus braços não aguentavam mais, eu estava todo trêmulo. Aí sim eu parei a moto na pista, desci, levei ela para o acostamento porque eu não aguentava dirigir, de tanto que eu tremia. Aquele dia eu vi a morte chegando de perto, e aquilo de certa forma me abalou psicologicamente. Depois que eu me recuperei, olha que eu demorei cerca de uns 30 minutos para me recuperar. Eu peguei a moto de novo e continuei o meu caminho. Chegando na minha cidade, eu parei num posto que tinha na entrada, que tem na entrada até hoje, assim. Eu parei naquele posto, peguei meu celular, liguei pro meu antigo gerente e disse para ele: olha, a partir de X dia eu não vou mais fazer parte dessa equipe. E naquele momento ele: não é assim, calma, vamos conversar, essas coisas acontecem e tal, tentando justificar o injustificável. E eu disse para ele: olha, eu estou muito novo, tenho muita coisa para viver ainda, eu não quero morrer agora. Aconteceu isso comigo e eu não quero que aconteça de novo. Então eu falei para ele, e claro, eu sempre cumpri muito bem a minha palavra, graças a Deus. Eu sempre fui um trabalhador que cumpre minhas palavras. Então, o que a gente combinou foi que eu ia fazer que eu ia terminar o contrato, né? Ia cumprir o aviso prévio, ia treinar outra pessoa no meu lugar, e depois sim eu ia sair daquele emprego. E o fato, meu amigo, que era uma época do ano difícil de arrumar um emprego. Aí você deve estar se perguntando: o que tem a ver o biscoito com esse vídeo? Eu já vou chegar lá, pera aí. O fato é que eu tava sem rumo. Você já se sentiu assim? Eu tava sem rumo, eu tava procurando emprego e não achava lugar nenhum para mim sair daquele emprego e ir para outro emprego. Eu ia ficar desempregado. E aí o desespero começou a tomar conta de mim. E aí eu comecei a fazer algo diferente. Eu comecei a usar as afirmações positivas. Eu até tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre elas. E eu comecei enquanto eu ia de uma cidade para outra viajar, eu ficava falando comigo mesmo que eu ia conseguir um emprego, que eu ia sim achar um lugar, uma vaga. E eu comecei a procurar, a falar coisas positivas para mim, que eu ia alcançar aquilo que eu estava buscando. E aí uma vez eu entrei no mercado para trabalhar, agora sim vem o tal do biscoito. E eu agachei assim, comecei a tirar os biscoitos da gôndola assim, né? Aquela área do mercado onde tem biscoito. Eu comecei a tirar, porque esse é um dos trabalhos de promotor, né? Você tira as datas mais novas, você coloca elas para frente, as datas mais antigas, aliás, as mais antigas para frente e as mais novas para o fundo, né? Você faz o rodízio para os biscoitos não vencer, enfim. E eu tava mexendo naqueles biscoitos. É bolacha, tá? Eu tô falando um aqui, mas é porque como eu trabalhei de promotor, a gente não chamava bolacha de bolacha, a gente chamava bolacha de biscoito. Mas dependendo da onde você tiver, é bolacha. E então eu tava fazendo meu trabalho lá com muito amor, muito carinho, do mesmo jeito que eu sempre fiz. Tirei os biscoitos, comecei a limpar. E aí vem algo que eu quero te dizer: olha, interprete como você quiser. Eu simplesmente ouvi uma voz me dizer, uma voz clara me dizendo: olha, manda ficha para a usina. E eu mando a ficha para a usina. Naquele momento eu não sabia identificar se era uma coisa boa, se era uma coisa ruim, se eu estava ouvindo coisas, se eu estava bem na cabeça ou não. Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez com você, mas eu fiquei meio atordoado. Falei: cara, de onde eu tô ouvindo isso? E eu ficava olhando para um lado, olhando para o outro. E ali olhando aqueles biscoitos e ouvindo, refletindo naquilo que eu tinha acabado de ouvir.
eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Então você interprete como você quiser, tá? Eu não tô fazendo isso, não tô contando uma historinha num vídeo para o YouTube, mas eu tô falando porque é o que aconteceu. E aí eu fiquei ali chocado, sabe? Eu peguei e meu contrato foi terminando. Aí eu lembrei que eu vinha fazendo afirmações para mim mesmo que aquilo ia dar certo. E eu falei, cara, se de repente isso seja respostas às minhas orações. Então eu conversei com algumas pessoas, alguns amigos meus, e eles tinham falado, olha, eu estou tentando entrar nessa usina há 3 anos, outro tentando há 5, e ninguém conseguia entrar nessa tal usina que eu conhecia, né, dos meus amigos mais próximos. Mas eu decidi ouvir aquela voz. Eu fui lá, o meu contrato acabou. Muita gente me falando que eu não ia conseguir emprego naquela época do ano, que era uma época difícil, uma época de novembro, complicado de arrumar serviço. E eu mandei ficha para aquela usina e uma semana depois eles já me chamaram. Eu fiz os testes, passei e comecei a trabalhar naquela usina. E o melhor de tudo, eu não andava mais de moto. A usina tinha os ônibus próprios, então minha moto ficava dentro da minha casa quietinha. Eu montava no ônibus na esquina da minha casa, ia trabalhar e saía daquela usina e voltava para minha casa e eles me deixavam na esquina de casa. Então, se fizesse sol, se fizesse chuva, se tivesse tempestade, eu estava protegido dentro daquele ônibus. Mas por que eu resolvi contar essa história para você? Alguma vez você já se deparou com momentos que você achou que não ia ter mais escape? Não ia ter uma porta de saída para você? Fernando Pessoa tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: é caminhando que se faz o caminho. E aí eu comecei a refletir, você já percebeu que quando você entra num túnel, no primeiro instante ele é muito escuro. Mas quando você anda por um bom espaço, um bom tempo, dependendo do tamanho do túnel, você só vê a luz no fim do túnel depois de algum tempo. Mas você só vê ela se você estiver em movimento. E o que eu quero te dizer para você hoje com este vídeo, eu quero te dizer o seguinte: talvez você está sem rumo, você está sem caminhos. Igual eu estava naquela ocasião, para mim eu não ia encontrar trabalho nenhum. Eu estava desempregado, eu ia ficar sem serviço, mas eu ficava afirmando o tempo todo dentro da minha mente: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Foi quando eu ouvi aquela voz, enquanto eu trabalhava com aqueles biscoitos. E aí eu percebi algo que eu venho percebendo em cada situação da minha vida. Eu tenho percebido que é caminhando que se faz o caminho. Você está esperando um mapa, um manual? Você está esperando uma resposta? Deixa eu te dar uma resposta. Algumas vezes é necessário dar alguns passos no escuro. E quando eu digo passo no escuro, eu não estou te incentivando a você fazer coisas para depois se arrepender. Mas eu estou te incentivando a deixar de olhar para as incertezas e realmente caminhar. Porque quando você caminha, o milagre acontece. Quando você menos acha que você vai ter uma nova oportunidade, quando você vira a esquina, a oportunidade acontece. Mas ela só acontece porque você resolveu caminhar. Eu sempre digo aqui no canal, alguns vídeos meus eu sempre falo e eu sempre vou falar isso. Algumas portas precisam se fechar para que outras portas sejam abertas. Aí tem gente que deixa algumas frestas abertas, sabe? Ela não se conforma que a porta tem que fechar para que ela tenha acesso a portas novas. Então ela deixa uma frestinha aberta. Ela dá oportunidade para o passado ficar batendo na porta. Ou para as incertezas. Então, o que eu quero te dizer e te alertar hoje? Feche esta porta, porque se você não fechar essa fresta que está aberta, outras portas não podem se abrir. É caminhando que se faz o caminho. Quer uma solução? Quer um milagre? Caminhe. Júnior, eu não sei onde esse caminho vai dar. O túnel está escuro demais. A luz, ela está além da escuridão, mas para chegar na luz você tem que passar a escuridão. Você tem que caminhar. Ficar parado só vai te deixar mais incerto, só vai te deixar mais infeliz. Esse era o vídeo de hoje.
Desculpa se eu não fui muito claro, desculpa se eu não soube passar com exatidão aquilo que eu queria passar. Mas essa manhã eu estava meditando sobre isso e eu quis conversar isso com você. Se esse vídeo pôde te ajudar, eu peço que por gentileza você deixe o seu like, curta esse vídeo, tá? Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo e comente aqui embaixo se ele pôde te ajudar. E mais uma coisa, se você conhece alguém que está passando por uma situação que de repente precisa tomar uma decisão, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, pode ser que ajude ela também. Eu vou ficando por aqui e eu deixo aqui o meu grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Paz e luz para você.